São questões que nós passamos e que a gente foi buscar realmente o que fazer. Apesar de não ser uma novidade a gente ter medo, mas a gente foi buscar para falar o que a Bíblia fala sobre medo, como a gente faz. Então, a ideia, olha lá, Josué 1:9. Nós vamos orar pela Bíblia e nós vamos orar pela célula. Quer começar a orar? Pode ser. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada vida aqui, meu Deus, eu te agradeço por cada um que o Senhor selecionou para que estivesse aqui. Pai, que todas as pessoas que o Senhor marcou para que estivessem aqui, que estejam, em nome de Jesus, qualquer ação do maligno, distração, queda de energia, queda de Wi-Fi, caia por terra agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer todos que o Senhor decidiu trazer para cá hoje. Pai, nós entregamos a célula a Ti. Senhor, esse momento não faz o menor sentido se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for aquele que for falar. Nós te entregamos, Senhor, todo o conhecimento humano, toda a sabedoria humana. Nós te entregamos tudo porque nós pedimos que o Senhor fale através de nós. Pai, por amor do seu nome, por amor dos seus filhos, fale conosco essa noite. Nós clamamos, Deus, que nós tenhamos ouvidos para ouvir, mente para receber, coração para receber, olhos para ver o que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, que nosso coração seja terra fértil. Nós abrimos nosso coração a Ti, Espírito Santo. Pai, tome o controle. Faz o que o Senhor quiser aqui. A noite é sua, a liberdade é sua. E eu peço proteção para tudo que é querido para nós. Nossos animais, familiares, amigos, maridos, filhos, tudo que é precioso, Pai, casas, empresas, escolas, faculdades, por favor, Deus, guarde, em nome de Jesus, no seu esconderijo. Senhor, nós nos entregamos a Ti como seu instrumento vivo e que o Senhor venha ministrar essa noite, Espírito Santo, com a sua unção que quebra todo o jugo, libertando a gente do medo, libertando a gente de nós mesmos, libertando-nos de nós mesmos, em nome de Jesus. E nós repreendemos, nós desautorizamos toda a ação do maligno para roubar a nossa atenção plena e que cada um que veio aqui viva, receba, entregue, ouça a plenitude daquilo que o Senhor programou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Concordo com essa oração, ligo na terra, peço que o Pai ligue no céu, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o medo me chamou muito a atenção nessa última semana, porque eu tive muito medo com algumas situações que eu até conto aqui. Aí uma grande amiga passou uma situação que ela falou, eu estou com medo de continuar o meu ministério. Uma mãe falou para mim, eu estou com medo de estar errando com uma decisão em relação ao filho. Então, a palavra medo, parece que ela meio me perseguiu essa semana. E eu nunca me considerei, gente, uma pessoa medrosa, muito pelo contrário, eu sou ousada, medo não é algo que faz, né, parte do meu até nem vocabulário. Só que essa semana o medo rondou. Aí eu falei, não, vamos juntos trabalhar. Por isso que eu perguntei, quem que passou algum medo esses tempos? Eu vi que algumas pessoas aí, mais de 20 responderam que passaram medo nesses últimos meses. E aí eu fui pesquisar, claro, na medicina, que não tem como separar corpo, alma e espírito, a ciência, a gente interliga tudo em conjunto. Mas pensando que o medo, inicialmente, ele nos faz pensar se realmente a gente ouviu Deus. Um dos medos que eu tive essa semana, eu tive mais de um, eu falei, Senhor, mas será que o sinal que eu pedi para o Senhor em relação a um projeto, que foi muito claro o sinal, será que eu vi direito? Então, a gente chega a duvidar se a gente ouviu e se a gente está fazendo realmente a coisa certa. Acaba o medo, gente, atacando a nossa identidade, ainda tem gente entrando, tá? Ataca a nossa identidade, nos leva à falta de fé, nos afasta do Senhor e faz a gente duvidar realmente se a gente merece aquilo de bom que está acontecendo. E investigando, estudando, analisando, o medo e nossos bloqueios, eles estão muito relacionados com o nosso propósito de vida. Então eu quero começar essa noite com vocês fazendo uma pergunta que eu fiz para mim mesma. Escrevam, depois a gente pode conversar, porque eu acho que o importante é a gente ter essa troca aí no final. Qual o seu maior medo hoje? Eu já sei o meu. Quais os outros medos
existe um maior, talvez, ou um ou mais, mas tem outros que são menores, entre aspas, menos relevantes. Só que o medo, ele tem um lado bom. Existe um medo bom, que tem muito a ver com a prudência. Então, é um medo que é uma emoção natural da gente, mas quando não é controlado, ele pode levar a doenças da alma, do espírito e do corpo. Mas aquele medo saudável, ele nos protege de perigos reais. Por exemplo, o Marco, vocês sabem que é delegado aposentado, ele várias vezes fala para nós, ele tá aqui do lado, tá? Várias vezes ele fala para nós que o medo o manteve vivo. Então, em todas as situações, porque ele era polícia de rua, ele falava, o medo, eu tive prudência, então é um medo saudável. O que não é saudável? Aquele medo que paralisa, que bloqueia a gente, que impede a gente de avançar no nosso propósito. Vocês sabem quem foi o primeiro a sentir medo na Bíblia? Alguém tem ideia disso? Alguém arrisca um palpite? Acho que foi Adão, não é? Foi Adão. Adão ali no paraíso, ele foi o primeiro, né? Quando ele quis esconder. Então, o medo é o primeiro momento bíblico que aparece, já é ali. Pode complementar. Posso fazer uma Claro, a gente tá em conjunto aqui. O medo tem várias manifestações, então tem vários atos da nossa vida que a gente vai fazendo, ações, pensamentos que a gente não percebe, que são manifestações do medo. Um deles é a fuga. Quando você começa a fugir de Deus. Isso é muito sutil. Tem hora que é escancarado. Tipo, Adão se escondeu, mas tem hora que é sutil. Então, por exemplo, pecou. Depois eu falo com Deus. Deixa eu fazer um negócio primeiro. Ah, não. Eu consigo resolver isso aqui sozinho. Na vida real, na vida natural, não só na vida espiritual, o medo, por exemplo, de fracassar, de algo novo, você vai fugindo de si. Você vai fugindo do seu futuro. Você vai se enganando. Então, é algo muito mais profundo. E a gente vai entregar no final toda a raiz de medo pro Senhor. Na Bíblia fala que ele coloca fogo nas raízes, nas ervas daninhas. Então a gente vai falar, Senhor, taca fogo, em nome de Jesus. Pode continuar. Nós preparamos uma oração final também. E, gente, o medo, voltando ali para a ciência, é um ciclo, é uma emoção natural. E aí a minha pergunta para mim mesma, eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, sabe quantas vezes na Bíblia é falado não tenha medo, não tenha medo? 365 vezes. É um número significativo, uma vez, né, por dia. Eu falo, não tenha medo, tá, mas tá falando não tenha medo, mas eu tenho medo. Como assim? E aí? Tá falando para não ter, como é que faz com isso? Porque a gente tem medo. Então, é um ciclo. E esse ciclo de medo, ele tem fases. Então, eu fui estudar um pouquinho também na neurociência, fala muito o seguinte, é um ciclo de medo, é um conceito psicológico, vou ler para vocês, e comportamental que descreve um padrão recorrente na pessoa. E ele tem fases, são 4 fases, que é muito importante a gente entender essas fases e depois, em Cristo, como é que a gente faz com essa situação. Primeiro é um gatilho inicial, é um evento, um pensamento, uma memória. E ontem eu saí, quando veio essa ideia do medo, eu saí perguntando para todo mundo, do que você tem muito medo? Tal coisa, mas e qual é o gatilho disso para você? Alguns escuro, outros vêm uma memória, qual o gatilho do medo? Então, primeira etapa, a gente identificar, dentre aquele maior medo nosso e entre os menores, quais são os gatilhos para isso? Porque é a primeira fase desse ciclo do medo. A segunda é a reação emocional e física. Então, a gente tem um estado de alerta no nosso corpo, na nossa mente. A gente tem um aumento de hormônio, a gente produz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Existe, em alguns casos, aceleração de batimento cardíaco e aí entra o pensamento negativo. Olha como é complexo o medo, gente. Age tridimensionalmente, é corpo, alma e espírito. Aí a terceira fase, eles chamam de evitamento. Ou seja, para fugir daquela situação, a pessoa evita
evita o confronto, ela evita tomar decisão, então evita tudo que gera desconforto. Só que isso gera uma falsa sensação de controle. Vocês estão pegando como isso é ardiloso? É muito ardiloso. Gente, eu 30 anos de medicina não tinha essa noção. E eu amo estudar psicologia. Amo. Eu não tinha essa noção. E a quarta etapa, a quarta fase desse ciclo é o reforço do medo. Como a pessoa acaba evitando de enfrentar aquela situação, ela nunca prova para si mesma que ela poderia superar aquele medo. Só que isso, ela tá com uma falsa sensação que tá no controle, só que na verdade está reforçando o medo, e o medo se torna mais forte ainda. Biblicamente, o medo pode ser uma armadilha, pode não, é uma armadilha que pode impedir a gente de viver a plenitude do propósito de Deus para nós. E aí, um versículo que eu amo, a gente até conversou sobre ele, que é 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Então, esse medo que paralisa é ele que a gente vai trabalhar, não é o medo que faz a gente sobreviver. E aí, nós vamos conversar como romper isso. Quer complementar? Vou, antes de você, só que o próximo tópico, você vai entrar aqui agora, certo? Só tomar uma aguinha. Eu vou colocar algumas observações. Sim. Quer pôr aqui? Não. Bom, continuando. A minha mãe, ela tinha feito toda a pregação de medo já. E aí eu falei, eu posso, com certeza, vou com certeza dar uma olhada, mas eu acho que eu vou deixar mais na mão dela, porque ela já deixou tudo escrito. Ah, rapidinho, a Anne perguntou o versículo do espírito de medo. 2 Timóteo, Anne, 1,7. Eu amo esse versículo, inclusive, tem uma pregação que eu fiz na Petrusca, que é uma pastora amiga nossa, que desse versículo, que eu acho que foi, na verdade não foi eu que fiz, né? O Senhor que entregou, e foi muito bom. Eu vou ver se eu encontro e ponho lá no grupo para vocês. Bom, continuando. Eu abri a Bíblia, aleatoriamente, assim, eu só abri a Bíblia, que eu ia começar a estudar sobre o medo hoje à tarde, dar uma olhada, e caiu, coincidentemente, em Neemias 6. Gente, o livro de Neemias é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Narra a reconstrução do muro de Jerusalém. E eu acho muito lindo porque o Senhor fala muito comigo nessa reconstrução de muro da nossa vida. Da gente ser restaurado, da gente ser reconstruído. E Neemias é um manual de guerra, é assim, um manual de libertação. A gente vê que quando o pessoal, os hebreus, os judeus, estavam reconstruindo o muro, tinham brechas. E os inimigos tentavam entrar pelas brechas. Então, eles tinham que reconstruir o muro estando de guarda ao mesmo tempo. E a gente sabe, na consciência de libertação, que muita coisa abre brecha para que os inimigos entrem na nossa vida. Então, esse livro é muito bom, vale a pena a leitura. A Bíblia inteira, né? Mas nesse contexto. E eu abri a Bíblia, meu olho bateu no capítulo 6, nos versículos 10 a 12. Vou ler para vocês. Isso aqui é Neemias falando. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Porém, eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me amedrontar. E para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Resumo. Neemias estava ali na frente da reconstrução do muro. Uma galera se revoltando contra ele, levantando oposição. E o Tobias e Sanbalate, são dois personagens desse livro, eles subornaram um homem chamado Semaías para chegar para Neemias e falar: se esconde porque eles vão te matar à noite, corre pro templo, foge pro templo. E Neemias fala: você acha que eu vou me esconder?
E nessa hora, ele percebe que não era Deus, mas que tinha sido por suborno para que ele ficasse com medo. Trazendo isso para aplicação prática. O dia a dia, tanto pessoas físicas são usadas, vamos falar subornadas, mas subornadas entendam como usadas pelo mal para nos deixar com medo. Às vezes você está conversando com alguém sobre um sonho seu, aí a pessoa começa por defeito. Ah, mas você não consegue isso não? Você acha? Você? Não! Aí você começa a ter medo de fracassar, começa a ter medo de tentar, medo de ir pro novo, medo de se arriscar. E da mesma forma, o inimigo, vamos falar, suborna os demônios, os espíritos malignos, para que mandem setas na nossa mente. Quando eu falo setas, são pensamentos, emoções, desejos, que parecem que são nossos, mas não são. Pensa que é uma flecha, ele tirou uma flecha e passou assim, por você. Se você parar para prestar atenção e morder essa flecha, pronto, uma raiz entrou, uma semente entrou, aí você tem que já orar repreendendo. Por exemplo, eu lembro que... Vou falar do avião de Fortaleza. Teve um dia que eu tava no avião com meus pais e o avião, a turbina, tipo, chacoalhou o avião e a turbina começou a soltar fumaça. Deu um medo pra caramba. Claro que deu medo. Mas aí, nessa hora, tenho certeza que veio uma galera mandar flecha na minha cabeça, mandar seta na minha cabeça, tipo, você vai morrer, não vai cumprir nada, Deus não... todas essas promessas de Deus eram mentira, não vai dar certo. Então, a gente deu tudo certo. Tudo certo, o avião não caiu. Foi realmente miraculoso. O pessoal do aeroporto falou que ninguém sabia como o avião tinha pousado tranquilamente. Foi algo lindo mesmo, mas essa história é para outro momento. Mas só para exemplificar, que em situações em que as circunstâncias estão preparadas para que nós sintamos medo, é mais provável que o medo intensifique. Porque o inimigo, ele não sabe o que está na sua cabeça. Eu posso estar parada aqui e pensando em alguma coisa que eu tenho medo, mas ele não vai saber disso. Ele sabe pela circunstância. Então, vigiem em todo tempo, ainda mais quando a circunstância faz você sentir esse medo. Tá fazendo sentido? Amém? Agora, continuando. Enquanto eu lia Neemias, eu vi, meu olho mudou para um outro trecho, que é o versículo 3 do capítulo 6, falando assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Gente, Deus é tão lindo que ele me permitiu perceber uma seta de medo no meio da leitura do medo. Eu acabei de falar que os inimigos de Neemias foram subornados para deixar ele com medo. Eu li isso que eu li para vocês, aí eu vi isso aqui, nossa, estou fazendo uma grande obra, não posso descer até aí. E veio um pensamento do nada. Você acha que Deus está te ouvindo? Ele está fazendo uma grande obra, ele não vai descer até aí e falar com você. Aí me deu um medo, assim, um medo que eu digo uma insegurança. Aí eu falei, oxe, Espírito Santo, és tu? E aí eu comecei a pensar, não, a Bíblia inteira fala, assim, esse versículo em específico é para um contexto em específico. O inimigo, ele pega versículo e muda a aplicação pra fazer você ficar insegura. Aí começou a vir um monte de versículo na minha cabeça de, tipo, não, como Deus é um Deus de relacionamento individual, como Deus é um Deus de cuidado, como ele vem até você. Aí eu falei, Espírito Santo, o que foi isso? Aí ele falou, eu tô mostrando pra você exatamente o que fizeram com Neemias. Falaram algo pra ele que era mentira, mas que parecia uma verdade, parecia dentro do todo, parecia algo correto, só que você sabe que não condiz com o seu contexto nem com a minha natureza. Falei, meu Deus, então só queria trazer isso pra vocês. Amém? Fazendo sentido? Só que também tem um detalhe. Às vezes a gente hipervaloriza o inimigo. Eu tô falando aqui dele pra vocês identificarem, mas não é pra valorizar ele, não. Aí vamos trazer uma situação bíblica de quando a gente tira o olhar de Deus e pelo medo. Top. Em Mateus 14, 22, Pedro, ele andou sobre as águas. Vocês conhecem essa parte. Ele estava andando, mas quando ele olhou para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Então, o medo nos faz tirar os olhos de Jesus e focar no problema. E aí vem uma pergunta, em que área da nossa vida a gente tem olhado mais para o vento do que para Jesus? Então, a gente sabe que existe treva, a gente está aprendendo cada vez mais como ele age, as artimanhas têm sido muito assim,
Sutis. Mas nós também temos a nossa parcela de tirar os olhos de Jesus e ficar de olho no vento. Então, isso é algo que a gente tem que estar muito atento. E são 3 vertentes, é corpo, alma e espírito. E da mesma forma que nós somos um ser triuno, Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem 3 vozes que a gente tem que ficar esperto. A nossa é de Deus e a das trevas. Então, é tudo conjuntinho de 3. Porque a gente pergunta pro Senhor quando a gente chegar na eternidade, mas a gente sabe que é assim. Então, é isso que minha mãe falou. Muitas vezes a gente morde a isca do medo por conta própria. Assim, não é só porque o inimigo pode ter jogado uma seta, mas a gente também mordeu e deixou enraizar. Isso entra em um outro extremo, que a gente acaba tendo medo de se responsabilizar e de assumir, nossa, eu fiz isso errado. Então a gente começa a se enganar. Fala, não, isso daí foi o inimigo, isso daí foi não sei o quê. Ah, isso é ataque. É ataque. Às vezes pode ser, realmente, mas muitas vezes não. Amém? Na dúvida, você repreende e depois você ora. Faça isso sempre. Bom, e diante de tudo isso, quais são os medos mais comuns que eu também fui buscar? Bom, medo do desconhecido. Tô falando isso pra gente identificar a raiz de medos nossos. Medo do desconhecido, medo de rejeição, medo relacionado a traumas passados, um medo que nos leva à falta de fé, medo da opinião dos outros, que se chama de medo social. Por exemplo, medo de falar em público. E aí existem as fobias que chegam a ser patológicas. Então, é um medo irracional e desproporcional em alguma situação. E aí entra um provérbio, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, mas não é o medo paralisante. Então, a gente temer o Senhor, ele é um dos caminhos para sermos sábios. Como romper esse ciclo de medo? Posso dar um adendo? O temor, em inglês, eu vi uma pregação, eu não vi, mas uma amiga minha viu, etc., uma pregação de um pregador norte-americano chamado John Bevere. E ele fazia uma pregação sobre fear. Fear é medo em inglês. E medo e temor em inglês são o mesmo termo. No Brasil, glória a Deus pelo português, que a gente tem o temor e a gente tem o medo. Então a gente discerne muito fácil. Mas essa pregação dele foi muito interessante, eu não vi toda, que ele fala como o temor é uma reverência. É um respeito, é assim, meu, que temor, é Deus que eu tô falando. É que nem você chegar pra algum presidente, pra algum príncipe, pra alguma princesa e falar, caramba, respeito, né? Meu Deus, que reverência. E o medo é diferente, é tudo que a gente viu, é o que fez a humanidade, é o que contribuiu para que a humanidade caísse, o medo que Adão teve. Então, são 2 extremos, mas tem uma linha tênue aí no meio, porque muita gente tem medo de Deus e fala que é temor. Mas a gente vai falar disso ao longo, vai continuando. Bom, e como romper esse ciclo do medo, daquelas fases? Calma, você já vai entrar na solução. Ah, eu já gosto de solução. Então, pera gente. que... Não gosto de ficar no problema, não. Não, mas tem que passa rápido. No problema. Eu toco pra solução. Posso falar então rapidinho? Pode. Além dos medos principais que minha mãe leu aqui, alguns o senhor me falou, outros eu fui pesquisando. Tem medo muito comum. Os medos que eu for falando, vai anotando para que você vai entregando pro Senhor, vai falar assim, nossa, e percebendo. Deus é muito bom. Às vezes a gente não precisa ter consciência de tudo que a gente tem que mudar para mudar. Porque a gente só fala, Senhor, eu te entrego isso. Aí ele sabe onde estão as pontas, as raízes. Mas às vezes a gente precisa. Porque o medo também tá no emocional. Então é muito bom a gente ter a consciência disso para que a gente também lute na alma e no corpo e no espírito. Então, ó, outros tipos de medo. Medo de ficar sozinha, medo de Deus. Medo se manifesta em insegurança emocional. Muitas vezes a gente se sente insegura com como a gente se parece, como o que as pessoas pensam de nós, como minha mãe falou. E essa insegurança é um medo, é um tipo de medo. Também, eu vou mandar isso aqui no grupo depois, tem vários versículos sobre como Deus, ele vai respondendo, vai adereçando cada um desses medos. Eu não vi o que ela escreveu e ela viu alguma coisa minha. Mas eu trouxe esses versículos. Tem vários versículos pra gente declarar no medo. Aleluia! Esse você não viu, que eu fiz depois. Não, eu não vi não. E continuando, tem medo de
Sobre falar em público, eu queria só fazer um aprofundamento. Isso vem também de uma timidez. E a timidez, todo mundo já teve algum momento de timidez na vida, mas a gente tem que cuidar muito dessa forma nossa de ser tímido perante as outras pessoas, porque muitas vezes a gente cai em idolatria de si. O que eu quero dizer com isso? Eu tô numa sala e ali tem alguém que tá precisando de um conselho, talvez, e eu tenho esse conselho, eu tenho a resposta que essa pessoa procura, mas por timidez eu não falo. Por quê? Eu preferi seguir o meu medo, eu preferi me seguir do que seguir a voz de Deus. Então é algo muito tênue, parece exagerado, mas é muito sutil, é muito tênue. A questão da timidez entrega para o Senhor. Não quer dizer que ele vai pegar um introvertido e vai mudar a personalidade desse introvertido, mas quer dizer que ele vai te usar em ousadia, não importando o seu temperamento. Não quer dizer que você vai falar em público para 1000 pessoas, mas que você vai ser usado onde você estiver. Tem medo. Medo da própria morte. É um medo muito comum, mas que nós, como seguidores de Cristo, não devemos ter. Se você tem medo de morrer, tem algo em você que não faz você ter certeza que você é salvo. Então entrega, Senhor, te entrego todo medo de morte. Porque a Bíblia fala que muito melhor é o céu do que aqui. Muito melhor, muito melhor. Em Apocalipse, o livro inteiro fala sobre como o céu não vai ter mais dor, o céu não vai ter mais choro. Vai ser sensacional. E a gente tem que ansiar pelo encontro com Jesus, o encontro do noivo com a noiva. Se a gente não tem esse anseio, se a gente é dominado pelo medo, a gente não tem certeza da salvação. E isso é uma forma de incredulidade. Então a gente tem que entregar para o Senhor também. E, seguindo, tem pessoas que inconscientemente, ou conscientemente também, têm medo de serem felizes e de serem amadas. Talvez por coisas de infância, traumas de infância que viveram, que não viveram o amor de verdade, que não viveram a felicidade de verdade, ou aquele... Eu já vi pessoas falando, por exemplo, nossa, quando eu tô feliz, parece que vem algo e quebra com tudo. Então, melhor nem ser feliz mesmo, que não vai vir algo que vai frustrar minha expectativa logo em seguida. Isso a gente tem que entregar pro Senhor, porque tudo é armadilha emocional, autossabotagem, que vai fazendo a gente ficar numa vida presa, sem ser restaurada, quanto o inimigo se aproveita disso e manda seta, manda pensamento, manda situação. Então, tô falando pra gente ter consciência. Seguindo, tem uma amiga minha aqui, inclusive, que ela nem sabe que eu vou falar isso, mas o nome dela é Clara. Hoje à tarde a gente ficou conversando, e ela soltou uma frase, era num contexto, outro contexto, mas o Senhor falou comigo através da frase dela e eu anotei pra trazer aqui. Eu não lembro qual que era algum medo, vou falar pra mim, por exemplo. Era algo nesse sentido que ela falou. Eu, Sofia, quando eu morei na Inglaterra um tempo e eu tinha medo de pegar voo sozinha. E aí, isso é um medo comum. Eu não lembro o que a Clara falou, mas ela falou, eu tinha medo, mas eu já fiz isso tantas vezes, bora, não tenho mais medo. E naquela hora o Senhor falou comigo que o medo só se perde enfrentando. Você tem que enfrentar o medo, começa de pouquinho, vai indo, que uma hora você vai fazer tantas vezes, você fala, nossa, como é que eu tinha medo disso? É tão simples. Então, nesse sentido, a gente vai entregando pro Senhor, se desafia, faz coisa nova e glória a Deus. Mãe, eu sei que você tá louquinha pra estar na solução, fale. Ela tá assim, ó, tá assim, com a mãozinha. Fala. Eu não gosto de ficar dando palco porque é ruim, não. Mas vamos lá, uma coisa que é importante antes da gente entrar na solução, gente, que é o seguinte, vocês já perceberam ou já ouviram falar que tudo que a gente tem medo e a gente pode até atrair aquilo? E aí eu fui buscar a resposta disso, sabe? Então, espiritualmente o medo não vem de Deus, isso é um fato. Agora, na parte psicológica, vamos falar em alma, o que acontece? O medo, ele age também no nosso subconsciente, então ele influencia pensamento e comportamento. Por exemplo, a pessoa, ela vai, se ela não entender, se a gente não entender os nossos medos, a gente vai criando padrões de comportamento que vai gerando aquilo que a gente teme. Então, isso é algo que é explicado pela ciência. E aí, agora, vamos entrar no que eu mais gosto, que é a solução. Yeah. Amém, gente. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Para depois a gente falar como romper esse ciclo de medo? Alguma coisa? Não? Então vamos lá. Como romper esse ciclo de medo? Bom, primeiro, a gente ter a consciência do que a gente teme.
Algumas coisas pode ser que a gente nem saiba, mas a grande maioria dos nossos medos a gente sabe. Então, reconhecer o gatilho desses medos, é a gente identificar o que está gerando o medo e a raiz desse medo. Então, a consciência disso. E aí vem a orientação linda, maravilhosa de Romanos 12:2, que é uma passagem que também a gente ama, que é a renovação da mente. A gente tem que renovar a nossa mente. Qual a receita de bolo? Não tem. A receita é, vamos na palavra. O Senhor mandou tudo ali pra gente, deu tudo mastigadinho. É substituir o pensamento de medo por verdades bíblicas. E a gente declarar a fé. Porque lembra que o medo nos afasta da nossa identidade, do nosso propósito. E quando a gente declara e pensa verdades bíblicas, a gente está retornando ali para nossa origem. Então, 1, reconhecer os medos e gatilhos. 2, renovar a nossa mente, declarando verdades bíblicas. 3, agir apesar do medo. Para mim é o mais difícil. O medo, ele não desaparece antes da nossa ação, mas é vencido quando agimos apesar dele. Sabe onde está isso? Em Josué. Então, olha só, tá na Bíblia como a gente tem que fazer. A gente tem que agir, a gente tem que enfrentar. Não é aquele medo que nos protege. A gente está falando do medo que nos paralisa, aquele que realmente não vem de Deus. Bom, agir apesar do medo é a terceira estratégia. Quarta é fortalecimento da nossa identidade em Cristo. Romanos 8:15. Saber que você é filho de Deus traz confiança para romper ciclos limitantes. Olha que lindo, né, esse versículo. E 5, confie no processo. No decorrer do processo, algo não deu certo como você esperava, confia, porque Deus tem um plano maior. E o medo tenta fazer a gente duvidar desse plano maior. Mas quem que mantém a gente firme? A nossa fé. Essa palavra, gente, está em Jeremias 29:11. O medo tenta nos fazer duvidar disso, mas a fé nos mantém firmes. Em Jeremias é muito lindo esse versículo. É um dos meus favoritos. Fala que eu tenho vários versículos favoritos. Acho que eu já falei uns 15 para vocês. Mas isso é muito lindo. Deus fala assim: eu tenho planos de vos dar um futuro e não de causar dano. Tem algumas versões que são: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de dano. Então, esse paz, o futuro, traz uma esperança. E onde o medo tá, a esperança vai morrendo. Da mesma forma que o amor vai morrendo. A Bíblia fala em 1 João 4:18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Não quer dizer que você vai ser o Rambo, não vai sentir medo de nada. Mas que vai ter muito mais paz, muito mais tranquilidade. Eu vou contar um exemplo, assim, bobinho, mas para tangibilizar. A gente viajou no final do ano e da minha família, eu sou a que, quando eu falo mais, é bem minimamente, mas assim, sei esquiar. Aí tinha uma pista lá, falei, eu vou. Sabia esquiar? Não sabia esquiar aquela pista. Só que aí eu senti que o senhor falou que era pra eu ir. Você lembra, né, mãe? Minha mãe morreu de medo. Eu também. Aí eu olhei pra pista, a pista olhou pra mim, eu olhei pro céu, olhei pra Deus, falei, bora. Aí eu desci. Eu vi com muito medo. Aí eu cheguei na metade da pista, vi que eu não conseguia mesmo, aí eu subi ela a pé de volta. Mas eu dei o passo de tentar ir. Então, mesmo que você não consiga de primeira completar o que você se propôs a completar, dá o passo. Se você já conseguir, acho que foi, sei lá, 5%. Se você conseguir 5%, já tá valendo alguma coisa. Melhor 5% do que 0%. Aí vai aumentando. Amém? E, deixa eu ver, eu falei alguma coisa aqui. Eu vou falar, mãe? Eu posso ler um versículo? Eu vou continuando. Tá bom. Gente, a gente tem que reconhecer o medo. Quando a gente reconhece, é o primeiro passo do nosso tratamento e da nossa cura. Mas reconhecer o medo, ele é real. E essa foi a minha indagação esses dias. Gente, tá lá, 365 vezes. Não tenha medo, não tema, não tenha medo, não te dê o espírito de medo. Mas eu tenho medo. E aí? Ele é real, mas ele não é a verdade final. Isso pra mim foi uma chave que fez muita diferença. Porque eu falava, gente, se Deus tá falando pra não ter medo, mas eu tenho medo, e aí?
Eu tô desagradando? Então, eu entrei, minha cabeça ficou meio, assim, com um nó, parafuso. Só que não é a verdade final. Isso que é importante. Lembrar que o medo não vem de Deus, não vem de Deus. Então, agir mesmo com medo. E a gente declarar palavras contra o medo. Agora, também não se sinta mal em situações de medo, porque a gente é humano, a gente é natural. Só que a gente está no mundo natural, nós somos espirituais. Mas, às vezes a gente, e eu já vi isso, da pessoa se sentir mal porque teve medo. Teve medo de uma situação, não confiou, mas isso é momentâneo. E essa é a diferença, não é a verdade final. Então, a gente tem momentos de medo, sim, e aí a gente indo nesses passos, tendo amigos de oração, tendo pessoas para te orar, para a gente se amparar no medo, isso não permanece em nós. Então, isso sai rapidamente, dura muito pouco. A gente entregando para o Senhor sempre, declarando essa palavra contra o medo. E tem um versículo que eu vou ler daqui. Pode voltar. É Josué 1:9. Ah, o 9, tá. É o famoso. Na Bíblia, Deus fala assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Não quer dizer, ali a gente vê que o medo, ele está antes do andar. Não tenha medo, pois Deus estará com você onde você andar. Estará tá no futuro. Então o medo, ele vem antes de coisas acontecerem, como a minha mãe falou aqui, só para explicar o versículo. E é nessa hora que você vê, quando você mais sente medo, a não ser que seja o Senhor te falando, não faz isso, você pode ter certeza que você está perto de um grande romper. Romper emocional, romper espiritual, romper em alguma área. Então, quando você mais sentir uma resistência, que não seja o Senhor te avisando, claro, é aí que você fala, mas é agora que eu vou. Aí você mergulha. Que pra mim é o ponto mais difícil. A gente agir apesar do medo. Então, reconhecer, lembrar que o medo não vem de Deus. A gente tem que apresentar esse medo pra Deus e agir. E é bom também, Deus nunca nos mandou andar sozinhos. Ore para que o Senhor te mande alguém que você possa confiar para te ajudar. No dia do esqui, a minha mãe falou, Sofia, você não vai. Eu olhei pro meu pai falou, você consegue, vai. E aí eu fui. Mas aconteceu tudo aquilo. Mas enfim, tem alguém que possa te incentivar, que você possa falar, eu tô com medo. O que eu faço? A pessoa ora com você, sente se é do Senhor, se não é, e te incentiva no caminho do Senhor. É muito bom. A nossa pastora Tânia Teresa, ela fala que além do relacionamento vertical, que é daqui pra cima com Deus, a gente precisa de um relacionamento horizontal, que é aqui, ó, eu e minha mãe, eu e vocês. Então, isso é muito lindo. Peça pra Deus ser uma pessoa de confiança no relacionamento horizontal. Pode continuar. É isso, gente. Tem aqui alguns versículos que eu trouxe, vou falar rapidamente, mas eu quero que vocês falem também. Um deles é, Timóteo, que eu já falei. O segundo é Isaías 41:10, que eu acho muito bonito também. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Forte, né? Forte. O outro é 1 João 4:18. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O outro é Salmos 56:3-4. Depois, se vocês quiserem ler. João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Lindo, né? A palavra de Deus é linda. Jeremias 46:28. Não temas, porque estou contigo. Darei fim a todas as nações para onde te dispersei, mas a ti não darei fim. E em um outro versículo um pouco acima fala, não haverá quem o atemorize, descansará e ficará em segurança, porque eu livrarei você de um país distante e a tua descendência do seu cativeiro. Ou seja, Deus está prometendo libertação, está prometendo segurança, descanso. Não quer dizer que fisicamente tudo vai estar
promovendo essa segurança e descanso. Mas quando você olha em Jesus, não importa o vento que está ao redor. Você sabe que com ele você pode andar sobre as águas, sabe que com ele uma palavra acaba ali com aquela tempestade. Amém?